Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esse meio de semana, essa semana de carnaval, né? Para muitos começou na quarta-feira, depois das 2 horas da tarde, e para outros começou na terça-feira. Terça-feira que também teve muito futebol de qualidade, que a gente vai trazer aqui para vocês aqui nesse vídeo de hoje, hein? Temos Libertadores, temos Copa do Brasil, temos Campeonato Cearense, alguns jogos aí dos estaduais que tivemos no meio de semana. Bom, meus queridos, antes vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar aqui no nosso vídeo do YouTube e no nosso vídeo do Instagram também. Comenta, não deixa de seguir a nossa página no Instagram para você ficar por dentro de tudo, onde você pode assistir, né, os seus jogos, onde você pode estar acompanhando os jogos aí do seu time do coração. Lembrando que aqui a gente só vai cobrir os jogos dos principais clubes do futebol brasileiro, ou seja, os 20 clubes da Série A. Então, se o seu clube estadual, o seu clube regional não está tendo o privilégio da cobertura do Na Rede com Todaro, escreva lá na nossa página, deixa ali que a gente faz uma votação, porque aqui é tudo democrático. É o que vocês querem ver, é o que vocês querem assistir, sempre deixando bem claro isso para vocês. Fechamos, queridos? Então vamos lá, já inscreva, voltando tudo, inscreva, compartilha, comentem aí no nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se não segue Na Rede com Todaro no Instagram, vai lá seguir também, por favor. Bom, meus queridos, vamos conversar. Libertadores, vamos começar falando de Libertadores, que separou histórias muito interessantes, né, pra gente estar trocando uma ideia. O Fluminense recebeu a equipe do Milionários na terça-feira e precisava vencer o jogo para ir com uma classificação tranquila ou só segurar um empate, né, que classificava por conta do jogo de ida, que venceu por 2-1. 2-1. Mas assim, não foi uma partida que o Fluminense foi muito ameaçado, diria. Foi uma partida até que tranquila por conta de como o Fluminense se comportou dentro de campo. Foi a melhor partida do Fluminense até hoje no ano, na minha opinião. Até mesmo superando a partida contra o Flamengo, que venceu também. Os gols foram de William e Arias, né, fizeram uns 2-0 aí para o Fluminense. O jogo foi muito interessante para o Flu, apesar de ainda faltar um meia de criação. Aquele meia que vai dominar o meio de campo do Fluminense e falar, eu que mando aqui. Eu sou 10, eu que vou armar jogadas. O Fluminense não tem esse cara, mas o time é muito bem treinado pelo Abel Braga. Vai sofrer um pouco na Libertadores? Eu acho que sim. Mas a competição inteira envolve isso, né? Sofrimento, saber sofrer na hora certa e saber também conquistar aí as suas vitórias na hora certa também. Fechou, meus queridos? América Mineiro e Guarani, ou Guarani do Paraguai e América Mineiro. E aqui eu vou contar uma história legal para vocês. O América Mineiro, como vocês sabem, acompanharam aqui na Rede com Todaro, perdeu o jogo de ida aqui em Minas Gerais por 1-0. Né? O gol no finzinho do jogo foi a única finalização certa do Guarani em todos os 90 minutos, né? Fora os acréscimos. Então, assim, foi muito injusto o jogo de ida pro América Mineiro. Talvez ali por conta do nervosismo, né? Estreando a Libertadores. Foi uma questão que a gente pode até discutir, mas faltou tranquilidade. E no segundo jogo, cara, o América precisando virar esse placar, né, fazer um 2-0 para classificar direto, ou fazer um 1-0, né, ganhar com um gol de diferença para levar para os pênaltis, talvez faltou concentração no primeiro tempo também. E aí, piorou muito a situação do América. O América saiu perdendo no primeiro tempo para o Guarani lá no Paraguai por 2-0. Então o placar agregado já estava 3-0 para o time paraguaio. É um placar muito grande, muito elástico. Você precisa virar o jogo lá no Paraguai, fazendo 3-2 e não se encontrando dentro de campo. Porque eu acho que foi isso que o América passou principalmente no primeiro tempo, né? Não se encontrou dentro de campo. Mas aí, meus queridos, aí que fica a estrela dos jogadores, com estrela dos jogadores já cascudos, jogadores que têm a experiência a seu favor, né? O Wellington Paulista entrou no decorrer da partida, fez os dois gols, ressuscitou o América dentro de campo. É evidente isso, que o América foi ressuscitado pelo Wellington Paulista dentro de campo. E no finzinho do jogo o Pedrinho fez o 3-2, ou seja, uma virada espetacular no Paraguai. O que acontecesse ali nas pênaltis, se acontecesse em sequência, era mera questão de formalidade. Porque o que o América tinha feito já tinha colocado o clube num patamar muito acima. Muito diferenciado dos demais, muito diferenciado dos clubes brasileiros. Muitos clubes talvez se dariam por vencido, não tentariam atacar tanto como o América foi no segundo tempo. E o América foi assim, beneficiado por conta dessa entrega. Virou para 3-2, a partida foi para os pênaltis e o América venceu nos pênaltis. O Jailson defendeu a última penalidade, né? E aí o
O Everaldo teve só o trabalho de marcar aí o gol. Trabalho assim, né? Não leve esse trabalho, né? Teve só o trabalho de empurrar para as redes e o América foi classificado para a próxima fase da pré-Libertadores. Ai, meus queridos, semana que vem, talvez, eu acho, não sei tirar certeza, teremos a próxima fase da Libertadores e ela já começou com tudo. Sim, com tudo. Vamos falar de Copa do Brasil? O Souza recebeu a equipe do Goiás e ficou no 1-1, ou seja, a equipe visitante classificou para a próxima fase. O Goiás não jogou tão bem assim, merecia sim ter vencido no jogo, mas não jogou tão bem também. Vai, o Goiás saiu na frente com o Nicolas e tomou o empate com o Esquerdinha do Souza. O Juventude foi visitar o Porto Velho, venceu também por 2-1, gols de Pita e Ricardo Bueno, e Ian Felipe fez para o Porto Velho. Cara, o Juventude melhorou, assim, do que ele vinha apresentando, né, ao longo do Campeonato Gaúcho, que vocês estão acompanhando, que já tá tava, né, na zona de rebaixamento até o tempo atrás. Ele melhorou muito, venceu o Porto Velho, que também não era um adversário tão forte assim, mas conseguiu vencer as adversidades também, principalmente calor forte, que foi lá em Roraima, né, é bem quente, queria falar não, mas é bem quente. O Ceará foi visitar o São Raimundo também, e venceu por 3-0. Gols de Mendoza, Kleber e João Vitor contra. O goleirão marcou o gol contra aí numa infelicidade. Cara, aqui não tem como. O Ceará dominou do começo ao fim, foi pra cima, muito por conta, acho que, do vexame que aconteceu no campeonato cearense, né, que foi eliminado pelo Iguatu de maneira muito precoce e vergonhosa. Foi uma zebra que tivemos já no campeonato cearense. Então, assim, foi pra cima, fez os seus gols, fez a goleada, né, aplicou ali o chocolate. E foi muito bem, classificado para a próxima fase. Vamos ver aí como que vai ser o Ceará no restante do ano. O time que está fora do Cearense, né, não disputa nenhuma competição. Disputa a Sul-Americana. Mas no período agora não disputa nenhuma outra competição além da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste. União Rondonópolis 0 e Atlético Goianiense 3 foi o confronto de ontem, quinta-feira. De La Torre, Ayrton e Shailon fizeram os gols do Dragão. Não foi o jogo que resume esse placar. Eu acho que o Atlético não foi dominante a ponto de ser um 3-0, mas jogou bem. Enfim, é um time grande, tem que jogar bem, óbvio. Mas não foi aquilo que o time poderia ter desempenhado, sabe? Eu acho que poderia ter sido melhor, poderia ter jogado mais os 90 minutos. 2 gols aqui do Ayrton e do Shailon foram depois nos 90, né? Foram depois dos acréscimos. Então, assim, o Atlético passou por um período assim, em branco do jogo, não funcionando, e só foi fazer os seus gols no finzinho do jogo. Bom, agora vamos falar da primeira zebra da Copa do Brasil, primeira grande zebra aí que tivemos. Tudo bem, você pode falar que o Grêmio foi eliminado pelo Mirassol, mas acho que o Mirassol não consegue nem ser tão retratado assim como é a equipe do Globo. O Mirassol está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista, que é um campeonato muito equilibrado. Foi campeão da Série C, ou subiu para a Série C também. Então é uma equipe muito mais forte do que o Globo, que foi o que o Inter perdeu ontem por 2-0. Gols de Fernando, Ceará e Rômulo. Cara, o Inter não jogou em campo, não jogou. Você culpar o Daniel pelo frango na hora do gol do Fernando Ceará beira assim o vergonha alheia, o vexatório, a cabeça pequena no futebol, sabe? O Inter não vem jogando bem já faz tempo. Eu até acho que a agressão envolvendo o Grêmio e Internacional, o Grenal, a torcida do Inter, foi com medo. Foi medo de perder pro Grêmio dentro de casa, perder para um time da Série B dentro de casa, perder para um rival que está passando por essa fase dentro de casa. Qual que foi a saída desses torcedores ridícula? Saída ridícula, saída vexatória. Agredir os jogadores para não ter jogo. Porque esse time do Inter é ridículo. É ridículo você assistir o Internacional jogando bola. Você assistiu o Grêmio jogando bola, você assistiu o Juventude jogando bola, o Rio Grande do Sul. Tá acabando o futebol do Rio Grande do Sul. Não tem mais como você parar o seu tempo e assistir 1h30 de Inter, 1h30 de Grêmio, 1h30 de Juventude. Tá muito ruim o jogo. Então, assim, os times precisam pôr a mão na consciência, ver o que tá dando errado, se é jogador acomodado, se é jogador que não tá querendo mais nada. Porque o Patrick foi pro São Paulo também, não virou mais nada, sabe? Tipo, sumiu o futebol, machucou, tá fora de forma, sabe? E não volta aquele futebol que teve. Então, não sei se o Inter ficou muito chocado com a perda do título lá pro Flamengo, não sei se foi algum outro motivo, mas, cara, tá na hora de colocar a mão na cabeça. O Internacional tem jogadores muito bons para a campanha que tá fazendo, para ser tão contestado a esse ponto e perder pro Globo. O Globo perdeu de 5-0 pro Ceará, perdeu de 5-0 pro Fortaleza, perdeu de 5 pro Bahia.
entendeu? Então assim, o Inter precisa urgentemente colocar a mão na consciência, não é problema do técnico, são os mesmos jogadores do ano passado, são os mesmos jogadores do último ano, então assim, precisa pôr a mão na cabecinha e ver o que tá errado, e é muita coisa que tá errado. Mas Campeonato Cearense, Cearense não, Paranaense, o Azuriz venceu por 1 a 0 a equipe em reserva do Curitiba. Não tem muito o que a gente falar desse jogo, porque foi sim a equipe em reserva do Coxa. O Coxa até jogou bem, situação dos reservas, né? Levou mais perigo do que o Azuriz, mas numa bola, o Azuriz fez 1 a 0 e venceu o jogo. Gol de Vinícius Guarapuri, isso aí. Cearense agora sim. Fortaleza venceu o Pacajus fora de casa sim, né? Piscadinha, que foi no Castelão, por 5 a 0. Gol de Robson, Iago Pikachu, Moisés, Silvio Romero e Hércules. No placar agregado, ficou 6 a 0. Classificação tranquila, né? Ao contrário do Ceará, o Fortaleza foi pra cima desde o começo do jogo, sufocou o Pacajus, não deu nem chance pro Pacajus crescer ou ser algo perigoso no decorrer do jogo. Foi pra cima, fez 5 a 0, classificado para a próxima fase, vai enfrentar a equipe do Ferroviário na semifinal, né? Do Campeonato Cearense. Recopa Sul-Americana, mais um título para o Palmeiras. É o quarto título do técnico Abel Ferreira, desde que ele chegou ao Brasil. São 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e agora a Recopa Sul-Americana. O placar agregado do jogo foi em 4 a 2. Nessa partida de volta, Zé Rafael e Danilo, os 2 volantões aí do Palmeiras. Zé Rafael voltando para esse jogo, meteu um belíssimo gol de falta e Danilo no finzinho do jogo meteu ali a caixa com assistência do Atuesta. Meus queridos, o Palmeiras foi dominante, eu acho que tomou alguns sustos ali desnecessários, começou o jogo meio sonolento, assim, dormindo, demorando muito para armar as jogadas, mas depois que arrumou, depois que encontrou a jogada, depois que encontrou a maneira de pisar na área do Atlético, que foi acho, o principal, dominou as ações, né? Deu chance pro Rony quase fazer um gol de bicicleta, e aí depois do 1 a 0, cara, primeiro, eram 2 equipes que nitidamente, durante todas as competições que conquistaram, Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, jogam no contra-ataque, jogam no erro do adversário. Então era esperado que o jogo fosse truncado, que o jogo fosse difícil para o Palmeiras desempenhar um papel ofensivo, né? E ao contrário, o Atlético iria aproveitar mais os contra-ataques. A partir do momento que você toma um gol de falta do Zé Rafael no segundo tempo, foi bem no comecinho do segundo tempo, o jogo muda completamente. O Atlético Paranaense, que não tem a mesma qualidade para atacar, para ser ofensivo do que o Palmeiras, não tem mais essa qualidade, porque antes tinha Nicão, tinha jogadores melhores ali para estar puxando esse contra-ataque. Você começa a dar mais espaço para esses jogadores perigosos do Palmeiras, para Dudu, para Rony, Rafael Veiga, Wesley que entrou no segundo tempo. Então você começa a tomar sufoco nos contra-ataques. Então o Atlético é um baita de um time, é um time excelente que vai provavelmente conquistar mais coisas durante o ano. Não sei se títulos, mas conquistar vitórias importantes durante o ano. Mas o Palmeiras estava mais preparado nesse momento para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Não é demérito nenhum para o Atlético. O Atlético fez um baita de um jogo lá em Curitiba, 2 a 2, saiu na frente as 2 vezes, o Palmeiras foi buscar o placar 2 vezes, mas no segundo jogo de volta, aí o Palmeiras sobrou em relação ao Atlético Paranaense. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje, esses foram os jogos aí desse meio de semana. Agora no final de semana tem mais, teremos Campeonato Paulista, teremos Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, toda a rodada aí de sábado a segunda-feira. Fechou? Um abração, fiquem com Deus, bom final de semana, bom descanso para todo mundo, assista esse vídeo aí em família com todo mundo, manda para todo mundo, tá bom? Um abração, meus queridos, até mais, tchau, tchau.